Senhor, Deus querido, essa manhã quero falar aqui um pouco sobre Filipenses 2, versículos 5 a 8. Estarei falando sobre o que a Bíblia sentimentos. Nós vamos ver dois sentimentos: o sentimento espiritual e o sentimento carnal. E nós vamos começar a entender que o sentimento espiritual, ele nos apresenta somente o que é bom, e em todos os sentidos. E também, já adiantando, mostrar que o sentimento carnal, ele abrange em todo o sentido da maldade. Porque quando opera o Espírito de Deus, ele opera para o sentimento das coisas que são de Deus. E quando opera o sentimento carnal, ele opera para o sentimento do mal, e isso abrange todos os sentidos. Então, quero ler aqui em Filipenses 2, versículo 5, e estarei falando um pouco sobre esse assunto. Versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, estarei fazendo 4 comentários aqui. Vou falar sobre há em vós o mesmo sentimento. Segundo, sendo em forma de Deus. Terceiro, aniquilou-se a si mesmo. Quarto, em forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então são 4 comentários que eu quero comentar sobre esse assunto, quando fala sobre o que eu acabei de ler na palavra de Deus. Não estarei falando os versículos, porque são muitos, então vou comentar aqui. Então vamos começar aqui para ver o primeiro tópico. Vai falar: haja em vós o mesmo sentimento, baseado no versículo que eu li, que eu estarei fazendo esses comentários. Então vamos começar. Paulo enfatiza como o Senhor Jesus deixou a sua glória incomparável do céu e humilhou-se como um servo, sendo obediente até a morte, para o benefício dos outros, e humilde igual a Cristo deve existir os seus seguidores, os quais foram chamados para viver como sacrifício, renúncia, cuidando dos outros e fazendo-lhe o bem. Então, vejam o que a Bíblia vai nos revelar quando fala que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos revela que o sentimento que a Bíblia fala que é o sentimento de Deus, que eu comecei falando que é o sentimento espiritual. Então o sentimento espiritual, ele abrange todo o sentido do bem, que vem para o benefício do homem. Portanto, a Bíblia está falando que Jesus morreu, deixou a sua glória, e ele morreu para o bem, para o benefício dos outros. Não foi para ele, foi para os outros. Então, aqui nós começamos a entender que o sentimento espiritual, ele vem da parte de Deus. E Deus quer que todas as pessoas recebam esse sentimento. Porque a Bíblia está falando de sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o sentimento de Deus é o sentimento que Deus quer que os homens tenham dentro do seu coração, da sua alma. Mas infelizmente a Bíblia nos mostra que existe o sentimento do mal. Então o sentimento do mal, ele vem através do espírito da maldade nos lugares celestiais, que todos sabem o que significa isso. Então ele entra no íntimo do homem, ele entra no coração do homem e atinge a sua alma. E por isso que o sentimento do mal, ele nos revela que é o quê? Tudo aquilo que traz para o ser humano uma destruição em geral. Então o sentimento espiritual
Deus quer que nós tenhamos para que nós sejamos pessoas que tenhamos a vida espiritual sarada, curada e que tem de Deus em nós. Então, por isso que a Bíblia diz que é para ver em nós o sentimento que houve em Jesus. Por quê? Porque o sentimento de Jesus é o sentimento de quê? De misericórdia, de compaixão, de amor. Então, o sentimento de Jesus é o sentimento que leva para nós entender que o amor de Deus é verdadeiro. Então, haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o sentimento de Jesus é espiritual. E Ele quer que isso seja nos seus seguidores. E que nos seus seguidores tenha essas características, essas qualidades, certo? Tenha neles o mesmo sentimento que houve em Cristo. O sentimento que ele vem sobre os homens e que são chamados de sentimento carnal, e que ele vem de um espírito oposto, que é o espírito da maldade. Então ele é um sentimento de quê? De vingança. É um sentimento de ódio. É um sentimento que as pessoas têm, e ele fala, não, eu fui prejudicado, então eu preciso vingar. Então é um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, certo? Um sentimento de maldade. E aí, se eu for falar, tem muitos. Então tudo isso se abrange por causa que o sentimento não é de Deus. O sentimento de Deus é um sentimento diferente do sentimento do mal. O homem que tem o sentimento da maldade, ele é perverso, certo? Ele é ignorante. As pessoas não entendem. Você vai falar até mesmo da verdade da palavra de Deus para ele, ele ignora, ela ignora. Por quê? Porque o sentimento que está na alma dele não é um sentimento espiritual, é carnal, não é de Deus, é diabólico. Por isso é que o mundo sofre, por isso é que o mundo geme, por isso que nós vivemos em um tempo em que cada dia mais a maldade aumenta, porque o sentimento de vingança é grande. Entendeu? Por quê? É um sentimento que não vem de Deus, é um sentimento que leva as pessoas a ser maldosa. Por que o homem rouba? Por que o homem mata? Por que as pessoas traem umas aos outros? Por que a pessoa não gosta do outro? Porque tem um sentimento de maldade, de vingança, sentimento de ódio. E esse sentimento ele não vem de Deus, ele vem da parte da maldade. Entendeu? Então tem o sentimento de Deus e tem o sentimento da maldade. O sentimento que vem de Deus é o sentimento de bondade, em todos os sentidos que ele já disse. E o que vem do mal é o sentimento da maldade, que abrange todo esse sentido de maldade. Eu não posso explicar tudo isso, porque senão fica muito longo o vídeo. Então é para que você entenda que tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que é mal, que vem dos homens, é porque existe alguém por trás. Alguém que é maldoso, alguém que fez com que Eva pecasse contra Deus. E por esse sentimento de maldade é que o mundo sofre, o mundo geme, o mundo está em desespero já. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus falou tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, tudo que você vê, é porque tem um cumprimento. É porque Jesus falou sobre isso. A Bíblia é o nosso manual que nos diz quando se trata sobre essas coisas. Tudo aquilo que acontece nos nossos dias, seja o que for, é porque está escrito na Bíblia. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Ela nos aponta os dois sentidos da vida. A Bíblia, ela nos mostra a vida com Deus e a vida sem Deus. A Bíblia nos mostra, porque a Bíblia, ela é texto e contexto, ela salva e condena. Como assim? A mesma Bíblia que fala sobre o amor de Deus, ela fala sobre a maldade do inimigo de Deus e dos homens. A mesma Bíblia que fala sobre Deus, fala sobre Satanás. A mesma Bíblia que fala sobre a salvação, ela fala sobre a condenação. A mesma Bíblia que nos mostra que Deus é amor, ela nos mostra que Satanás é aquele que é vingador. Por que ele é vingador? Porque ele quer vingar dos homens. Como assim? Porque como ele não tem mais direito de salvação, ele quer que todos os homens se percam.
Mas a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Mas para o homem se salvar, ele precisa entender que ele tem que ter uma vida de renúncia para vir para Cristo para ser salvo. Jesus morreu para nos salvar, morreu com morte de cruz, para que nós tivéssemos o direito de salvação. O homem só é salvo se ele, é aquilo que sempre eu falo aqui nos meus vídeos, o homem tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, aceitar o Evangelho e passar a viver o Evangelho, senão o homem não tem salvação. A salvação ela está em Cristo, mas nós precisamos entender isso. E é aí que está o grande problema, porque as pessoas não recebem. As pessoas não querem mais nada com Deus. E quanto mais os homens ficam longe de Deus, mais Deus fica longe dos homens e mais a ira de Deus cai na terra. Por causa que os homens não querem Deus. Certo? As pessoas falam no nome de Deus quando eles estão sendo afligidos, quando estão sendo detonados por tudo que nós vemos acontecer. Ai meu Deus, mas não quer Deus. O homem, aquilo que eu já disse, o homem quer o melhor de Deus, o bom de Deus, tudo o homem quer de Deus, tudo, mas o homem não quer Deus. Ele quer tudo de Deus, menos Deus. Ou seja, ele quer que Deus dá tudo para ele, dá saúde, enfim, tudo o que o homem precisa daqui. Ele quer de Deus, certo? Mas ele não quer Deus, que é o melhor de tudo, porque tudo aqui vai ser destruído, a Bíblia diz. Tudo aqui um dia vai ser terminado. Inclusive as nossas vidas aqui, nós vivemos hoje, amanhã não sabemos se nós vivemos mais, porque a nossa vida aqui, a Bíblia diz que nós somos peregrino e forasteiro em terra alheia, que significa que nós não temos permanência aqui, o que temos aqui não é nosso, é de Deus. Deus emprestou para nós, seja o que for, tudo que nós temos emprestado, até o ar que nós respiramos é emprestado por Deus, entendeu? Por isso é que o homem tem que atentar para a salvação. Então, o homem tem que receber de Deus esse sentimento, certo? O sentimento de arrependimento, o sentimento de amor, porque quando o homem se arrepende, ele vai ter amor no seu coração. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, nós vemos a Bíblia falando que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Depois eu estarei comentando, eu vou ter que parar porque o vídeo fica muito grande se eu for comentar isso. E se for para expor aqui muitas coisas sobre o assunto, fica muito grande o vídeo. Então, por isso eu vou parar aqui. E eu estarei dando continuidade em mais 3 assuntos que vai falar sobre o que eu li aqui, tá certo? Então, se você puder inscrever no canal, inscreva, compartilhe o vídeo, dá o seu like e vê que aí é a palavra de Deus, tá certo? O meu abraço.